sejam bem-vindos a mais um encontro promovido pela ED Brasil. Me chamo Evelyn, responsável pelo marketing. Para quem não conhece a ED Brasil, ela é composta por 4 empresas, Leder, Interenge, Lax e Inbox, que atuam no mercado de automação industrial, elétrica e datacom. O nosso webinar de hoje ele aborda o tema Sistemas de Automação de Processos em SIL2, que traz uma introdução à solução de automação em controladores tolerantes à falha. O apresentador de hoje é o Celso Costa. Ele é formado na PUC de Minas Gerais, com cursos de qualificação e atualização no Brasil e exterior. Ele é um profissional com mais de 25 anos de experiência em negócios e projetos em automação industrial. Ele atua aqui com a gente como engenheiro de automação e software na unidade Leder do Rio de Janeiro. Na sala também, nos auxiliando, temos da equipe de engenheiros de automação o Matheus Santos, que atua na Leder de São Caetano, e o Wellington Menezes, que atua na Interenge Americana. E para fechar o time de hoje, temos o Wilson Presutti, nosso especialista em safety na Leder. O Wilson, ele também é certificado da TUV, e ele vai ajudar a gente a responder as perguntas que vocês tiverem sobre as normas e as certificações. Um excelente webinar para vocês. Eu passo a palavra para o Celso. Celso. Bom dia a todos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Hoje iremos abordar um assunto de extrema importância em processos industriais críticos. Trata-se da utilização de controladores de processo que requerem a certificação SIL2. Esses aqui são os tópicos, né, que a gente vai abordar hoje. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos e normas relacionados ao assunto. Logo depois, a gente vai abordar quais são as arquiteturas de automação que nós podemos desenvolver para atender essas normas. Também como podem ser feitas as interligações, né, e a monitoração dos devices de automação. Em seguida, um checklist de projeto, né, a verificação geral do que a gente fez em relação ao projeto. Vamos falar um pouquinho aí sobre a certificação dos módulos pela TUV. Também como utilizar uns sistemas de I/O redundantes em arquitetura SIL2 e as considerações finais. Essa apresentação ela tem como objetivo apenas uma função orientativa, tá? Maiores detalhes de como os diagramas de fiação e algumas notas técnicas e os sites que a gente usou para estar fazendo essa apresentação vão estar no final da apresentação. Essa história ela começou em 1985, tá? Quando a IEC quer dizer International Electronic Commission, criou, né, a IEC 61508. O principal objetivo dessa norma é regulamentar a operação de processos e máquinas com o objetivo de minimizar os ganhos, certo? Minimizar os danos e garantir a operação de maneira segura. Então, o objetivo principal do desenvolvimento da norma foi garantir essa operação de maneira segura. Essa norma IEC 61508, ela define outras normas específicas, uma para segurança de máquina, são duas para segurança de máquina, e para segurança de processo, a IEC 61511. Nesta apresentação nossa, a gente vai focar um pouco mais aqui em indústria de processo, tá? Em segurança SIL2 relacionada à indústria de processo. De acordo com a norma, um sistema seguro, tá? É um sistema livre de riscos inaceitáveis, seja ele relativo a pessoas, propriedades ou ambientes. Ou seja, evitar a falha é um dos objetivos. O principal objetivo é evitar a falha, tá? Em sistemas de segurança SIL em indústria de processo. Para evitar essa falha, a gente vai usar uma série de recursos que a gente vai mostrar para vocês para fazer a monitoração dos dispositivos de segurança.
Ou seja, o SIL, na verdade, a norma ela define 4 níveis que a gente chama de probabilidade exigida de falha do sistema de segurança. Esses níveis são chamados de SIL, é o nível de integridade de segurança. Como é que é definido isso? Isso é definido através de cálculos de probabilidade de falha do sistema de segurança. Certo? Então, de acordo com a norma, são definidos esses 4 níveis, né, de sistema de segurança. Para atingir os níveis mais altos, eles têm menores probabilidades de falha. Certo? Então, os níveis maiores de segurança apresentam, né, as menores probabilidades de falha em condições de proteção semelhante aos níveis superiores. Bom, temos agora aqui 2 representações gráficas que nos mostram os níveis de integridade de segurança. No primeiro gráfico, a gente pode visualizar a probabilidade de falha do sistema de segurança sob demanda de operação. O que é essa demanda de operação? Existem sistemas de alta demanda e de baixa demanda. Demanda é a quantidade de vezes que o sistema de segurança ele vai atuar. Por definição, sistemas de baixa demanda são sistemas que requerem uma frequência de atuação mais ou menos de 1 vez por ano. E sistemas de alta demanda, frequências superiores a 1 vez por ano. Esses cálculos de probabilidade que estão aqui, eles são feitos baseados nos testes do sistema de segurança sob demanda de operação. Então, são feitas várias demandas de operação do sistema de segurança e são feitos vários cálculos de probabilidade. Esses cálculos, eles definem esse grau de segurança e definem também o nível de desempenho de segurança. Esse nível de desempenho ele é classificado de A a E. E o nível de integridade de segurança de 1 a 4. Aqui no caso aqui do PLE é de 1 a 3. No manual do Logix, esse manual, essa publicação aqui na página 121, você tem uma série de orientações de como é feito esse cálculo para o sistema de segurança específico contra o Logix. Tá? É só consultar o manual aqui, tem várias fórmulas aí, como é feito esses cálculos probabilísticos. Após feito os cálculos probabilísticos, né, a entidade certificadora, que é a TUV, ela emite o certificado de segurança. Esse certificado de segurança ele é específico para cada módulo e para cada hardware que foi testado, né, que foi feito essas condições, esses testes sob demanda. Então, são feitos os testes sob demanda, são calculados, feitos esses cálculos probabilísticos e é emitido o certificado. Bom, agora que a gente já falou um pouco aí sobre as normas, os graus de segurança, é importante a gente separar os sistemas de segurança por tipo de aplicação. Normalmente, a gente separa o sistema de segurança em falha segura e tolerante à falha. O que acontece é o seguinte, num sistema falha segura, qualquer perturbação no sistema de segurança, ele leva o processo a uma chamada falha segura. Essa falha segura é uma condição de operação de desenergizado. Um sistema tolerante à falha, existem redundâncias, tanto de módulos de I/O como de controladores, que permitem que, mesmo com uma falha presente, você continue a operação, certo? Você continua a operação, mas essa falha presente ela tem que ser reportada à IHN e ao sistema de automação que estiver presente na planta. Falando um pouco mais aqui dos sistemas de falha segura, certo? Algumas características do sistema de falha segura: rápido tempo de reação do sistema, tá?
O que é o tempo de reação do sistema? É o tempo que o sistema leva para identificar que ocorreu alguma perturbação em algum dispositivo de segurança, certo? E a máquina ou o processo realmente para, certo? Então, todo esse tempo ele é acrescentado, né? No manual existem procedimentos para você estar calculando esse tempo, e esse tempo é determinado, se for uma máquina, geralmente pelo fabricante da máquina. O meu tempo mínimo de reação do sistema é 200 milissegundos. Tá? Então, de acordo com a arquitetura de automação, a gente consegue estimar esse tempo, tá? Existem ferramentas para isso, tá? A gente consegue estimar, através dessas ferramentas, esse tempo que o sistema vai reagir a uma perturbação de segurança. Então, no sistema falha segura, um dos objetivos é o rápido tempo de reação do sistema. Outra característica que tem que ter, a tarefa de segurança, de maneira alguma, pode ser editável, tá? Em ambos os sistemas. Certificação até SIL 3, PLE 4, PLE categoria 4. Você pode usar esses sistemas de falha segura em aplicações, que chama de fogo e gás, tá? Detecção de alarme de incêndio e detecção de fumaça. São as normas NFPA 728586. Esse sistema de falha segura podem ser usados também, de acordo com a norma, em sistemas de emergent shutdown, sistemas de shutdown de emergência, por exemplo, desligamento de processos, tá? Shutdown de emergência, no qual a saída desenergizada seja o principal objetivo do shutdown. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Então, desligamento de processos pode ser usado também com válvulas para fazer isolamento de hidrocarbonetos, para você isolar tubulações devido a algum tipo de perturbação. Sistemas de ventilação de emergência, né? E onde é mais usado é para parada de máquinas, certo? Esse sistema de falha segura vai ser alvo de um outro webinar que a gente vai estar fazendo aí nos próximos meses. Tá? Vamos focar aqui agora no nosso objetivo de hoje, que são os sistemas de tolerância à falha. Né? Nos sistemas de tolerância à falha, né, conforme eu já falei anteriormente, o objetivo é tolerar a falha para que eu continue em operação. Mas, se houver uma falha dos dois devices, né, da tolerância, eu tenho que levar a planta à falha segura. Tá? Isso está dentro da norma. Então, quais são as características desse sistema? Eu posso ter edições online no processo, né, de acordo, né, com o ciclo de vida e de segurança da norma IEC 61511, certificação SIL 2. Você pode usar também aplicações fogo, gás e SD, que eu havia citado anteriormente. O sistema de falha segura ideais, seria ideal que eles tivessem um diagnóstico mais apurado, tanto da instrumentação quanto dos próprios módulos, próprios dispositivos de segurança. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, módulos com HART, Foundation Fieldbus e outros tipos de arquiteturas de processo para estar fazendo esse diagnóstico mais apurado. Uma característica interessante do sistema de SIL 2, você pode usar a mesma plataforma de hardware, tanto para o SIS como para o sistema de controle. Né? Com isso, você consegue aí compartilhar treinamento, peça de reposição, isso é o ideal. Outra característica também de um sistema de SIL 2, para quem faz aí as especificações técnicas, é sempre interessante solicitar que se tenha spare parts, tá? Tem peças reserva. Por quê? Como ele é tolerante à falha, se falhar um módulo, eu tenho que ter um outro para substituir, tá? De imediato. E outra característica é que esse sistema consiga fazer remoção e inserção a quente. Né? Isso daí não é obrigatório, mas é recomendado.
E a possibilidade de ter redundância é um outro fator bem importante. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa tolerância à falha. Tá? De acordo com a publicação IAC 1508-4, ela define o quê? Que a tolerância à falha é quanto o sistema tem de capacidade de continuar a executar a função de segurança, né, mesmo na presença de falhas ou algum tipo de erro. Tá? Então, é a capacidade de se tolerar a falha. O próprio nome já indica bem isso. Falando em termos do sistema de SIL2, né, os sistemas de SIL2, não existe sistema completamente tolerante à falha, evidentemente. Né? Mas os sistemas de SIL2 são descritos como tolerantes à falha por quê? Porque eles são capazes de tolerar a maioria das falhas que ocorrem no sistema. Né? Como é que ocorre isso? Conforme eu citei anteriormente, foram feitos vários testes probabilísticos no hardware, e esses testes, né, levaram à conclusão que o sistema de segurança SIL2, no caso do Logix, da Rockwell, ele é tolerante à falha e pode ser classificado na arquitetura SIL2 como tolerante à falha, mediante algumas arquiteturas que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Não é improvável, a norma fala também que no improvável evento de uma falha, que evidentemente pode ocorrer, o sistema de segurança não possa executar, se não puder executar essa aplicação de segurança, o sistema deverá operar em falha segura. Tá? Então, outra característica que você tem que verificar ao analisar, né, o seu processo, pode empregar esse tipo de solução, é se houver falha em todos os devices de segurança, por mais tolerante que você foi, se você pode operar, você tem condições de falha segura que podem ser determinados. A TUV, né, ela determinou, né, que você pode utilizar em SIL2, no qual o estado de desenergizado é considerado como estado seguro. Certo? Então, por isso, você pode utilizar em sistemas de emergency shutdown. No entanto, existem aplicações como fogo e gás que requerem outros comportamentos e alarmes. Isso você tem que fazer, todos esses procedimentos, você tem que fazer via configuração do hardware e do software. Ou seja, se houver algum sistema onde o estado desenergizado não é um estado determinado como estado seguro, vai depender muito do processo, você tem que ter, por exemplo, um recurso no hardware que é manter o último estado. Às vezes, alguns sistemas, alguns processos requerem que você, na emergência, você mantenha o último estado. Então, você tem que garantir isso através de hardwares, tem alguns hardwares que têm essa característica de estar mantendo o último estado. Este gráfico aqui é muito interessante para a gente demonstrar o que é o grau de tolerância à falha. Você pode perceber que você pode usar arquiteturas simples de controladores e à medida que você vai agregando redundâncias, certo? Agregando redundâncias, você vai aumentando o seu grau de tolerância à falha. Ok? Então, a tolerância à falha, ela é bem óbvio isso, né? Ela aumenta à medida que você aumenta o grau de redundância do sistema. Sobre a diferença de programação de um RANG falha segura para um RANG tolerante à falha. Aqui tem um exemplo aqui de um ladder, né? Fail safety. Nesse ladder aqui, o que acontece é o seguinte: qualquer módulo que falhar vai resultar no desligamento do sistema. Tá? Então, qualquer módulo que tiver... Isso aqui é o bit de falha do módulo. Tá? Eu vou explicar mais adiante para vocês como é que pode ser feita a coleta desse bit de desligamento do módulo, esse bit de falha do módulo. Então, qualquer falha no módulo... Tá? Isso aqui é só uma representação gráfica, tá? Não significa que você tem que fazer o ladder dessa maneira.
vai ocasionar o shutdown. No rangue tolerante à falha, então, no sistema falha segura, você vai ter os dois módulos, tá? Você tem que usar os dois módulos, por exemplo, de entrada, mas se tiver um problema em qualquer um deles, você tem que levar o sistema para falha segura. Agora, se você conseguir montar um sistema tolerante à falha, você só vai desligar o sistema se os dois módulos, né, estiverem com falha. O próprio nome indica, é tolerante à falha. Isso aqui é um bit, apesar de ter só um aqui, na verdade é um bit que é feito uma lógica, tá? Então, você aciona esse bit se os dois bits de falha dos dois módulos. Nós estamos falando aqui no momento em falha do hardware, tá? Do hardware de segurança. Nós estamos falando em falha do dispositivo de campo. Tá? Existe uma outra maneira também de monitorar a falha do dispositivo de campo, que é prevista também na norma, que a gente vai ver mais adiante. Então, qualquer falha em qualquer device, os dois devices, né? Aqui está, falha no módulo par, né? No par. Falha no par, eu levo a planta para o shutdown. Então, a maneira para você, só de maneira gráfica aqui, para vocês entenderem basicamente como é que é essa diferença. Outro fator bem importante aí, outro item, né, definido pela norma, é o chama de PADT. O que é o PADT? Programming and Debugging Tool. É um software de configuração do sistema. Tá? Então, esse software de configuração do sistema é determinado pela norma o seguinte: o configurador do sistema, ele é o responsável pelas tarefas, por desenvolver a programação de qualquer uma das configurações SIL2. Certo? Então, o que ele é responsável? Ele vai ter que configurar, fazer a classificação, validar, testar os sensores e atuadores, conectar ao sistema de controle, tem que fazer o gerenciamento do projeto, os testes funcionais, programar o software aplicativo, configuração dos módulos de acordo com as descrições do manual. Então, ele tem que pegar o manual orientativo, né? Seja ele de qualquer tipo de controlador de mercado que tenha a classificação SIL2, existe um manual orientativo. Então, eles têm que pegar esse manual e seguir estritamente todas as regras que estão definidas aí. Mas então, o configurador do sistema, o engenheiro de automação, o técnico de automação, o engenheiro de projeto, ele precisa ter uma certificação da TUV para fazer esse tipo de projeto? Não, não é necessário uma certificação para você desenvolver, programar um sistema SIL2. Não é necessário isso. Você tem que seguir as orientações do fabricante, né, descritos nos manuais do fabricante, e essas orientações, você seguiu essas orientações, o seu sistema, o seu loop de segurança, né, aquele caminho fechado ali, o seu loop de segurança, ele está já certificado SIL2. Mas se eu quiser uma certificação prévia, fica a critério de você determinar uma certificação prévia de uma certificadora, porque você pode ter vários outros devices em torno desse loop de segurança que você queira certificar, certo? A certificadora, ela pode requerer certificar não só aquele determinado processo, como também ela pode requerer certificar todo, né, não só o loop de safety que você determinou no hardware, mas todo o processo como um todo. Então, esteja ciente que isso pode estar ocorrendo também. Não faz parte do loop de segurança a interface homem-máquina e o supervisório. Tá? Isso daí não faz parte do loop de safety. Mas, sim, é recomendado que você use uma IHM ou um software de supervisão que vai mostrar para você todos os tipos de falhas que ocorreram no controlador. Certo? O que acontece é o seguinte, existe um ladder que eu vou mostrar para vocês que ele monitora a falha que ocorreu, certo? Tanto no I/O como no hardware. Essa falha tem que ser monitorada. Ativou essa falha, o timestamping dessa falha tem que ser armazenado. Então, onde é que você vai armazenar isso? Você pode armazenar num SD card, né? Alguns controladores têm um recurso de ter um SD card, então você tem que armazenar isso dentro
do SD card. Em quanto tempo? Não existe um tempo determinado, mas eu diria que se você conseguir armazenar durante um mês, é um tempo bem aceitável. E se tiver um sistema de supervisão, você tem que armazenar isso também num SQL standard ou num SQL Express, no sistema de supervisão, para que você consiga gerar esse relatório de falhas se ocorrer algum tipo de problema no sistema. Isso é mandatório? Não é mandatório, mas é recomendável. Pela norma também, né, IEC, existe uma metodologia para você desenvolver a sua configuração e desenvolver esse seu projeto, né? Essa metodologia é descrita pela norma. O projetista, apesar de não ser necessário que o projetista tenha, né, o treinamento do SIL2 pela TUV, é aconselhável que ele leia, né, a norma, né, e leia como é que ele vai fazer esse projeto de acordo com esse modelo clássico aqui, V, né, no qual você tem, né, em V, né, então você tem aí uns testes a serem seguidos. Basicamente, você pode seguir essa norma, né, ou então pegar o manual do fabricante e fazer todos os passos que são solicitados, e após fazer todos os passos, existe um checklist, né, uma lista de verificação, que você pode ali conferir se realmente você fez tudo. Né? Existem também testes, que são chamados testes de prova, tá? Você deve fazer, né, no seu processo de configuração da malha SIL2. O que são esses testes de prova? São testes que devem ser executados em intervalos pré-definidos, tá? Uma vez por ano, a cada 2 anos, tá? E a quantidade de tempo que você tem que fazer esses testes vai depender da sua avaliação de risco. Então, depende do seu processo. Por norma, ele diz lá que você tem que fazer uma vez por ano ou a cada 2 anos. Tá? Mas isso vai depender muito da sua avaliação de risco. Então, o que são esses testes? Eu exemplifiquei aqui, esses testes constam do manual também, tá? Primeiro, você tem que testar como a tarefa de segurança ela está reagindo a essas condições de falha. Testar os canais dos módulos analógicos, né, e digitais, para você ver se você não tem, por exemplo, tanto no módulo de entrada como no módulo de saída, que a gente aí no startup sempre fala, tem um bit agarrado ali, né, um bit A1 direto, um transistor na saída fechando. Então, você tem que testar isso. Às vezes, esse probleminha pode não ser pego, né, naquele bit diagnóstico do módulo. Tá? Vai depender muito do fabricante. Eu te diria para você que no Logics ele vai pegar esse probleminha que ocorrer. Isso pode já minimizar o tempo desses testes, mas não os retira, tá, de serem feitos. Você tem que testar também as fontes de alimentação, evidente. É aconselhável que você use, é recomendado, tá, que você use fontes redundantes, tá, de alimentação, e que essas fontes elas tenham uma saída, um relézinho de saída para diagnóstico. Você deve também, nesse tempo aí do teste de prova, né, chamar de proof test, calibrar os módulos analógicos, tá? E se tiver um sistema redundante, né, testar também esse sistema de redundância. Certo? E outros testes, eles podem ser solicitados. Isso aqui são testes meio que padrões e óbvios, mas existem outros testes que a avaliação de risco pode requerer, tá? No seu processo aí, na sua máquina, pode requerer outros testes. A avaliação de risco, ela pode estar determinada. Então, além desses testes padrões, você pode ter a requisição de outros testes. Outro parâmetro importante que deve ser testado, né,
aqueles testes que eu ouvia falar, faz parte dos testes de prova também, é o teste do tempo de resposta do sistema, que é o delay entre a condição de falha, né, e o desligamento seguro. Tá? Esse tempo é chamado de tempo de reação do sistema, reaction time. Então, conforme eu havia falado anteriormente, cada empresa, cada processo, devido com avaliação de risco, ela vai estimar o meu tempo máximo de reação do sistema, tem que ser esse aqui. Existem clientes nossos que determinaram, por exemplo, 300 milissegundos, 200 milissegundos. Então, esse tempo ele não pode passar de 300 milissegundos. Certo? Então, você deve criar também um tempo chamado de watch time, tá? O tempo de watchdog. Tá? Esse tempo ele tem que ser monitorado e tem que ser reportado. Tá? Cada processo, evidentemente, vai ser o seu tempo. Tem que ser gerado um alarme, tá? Tanto no controlador como no supervisório. O ideal é que no painel, se for possível, se não for um painel numa área de segurança intrínseca ou algo assim, exista uma IHM no painel e existe uma sinalização sonora, uma sinalização luminosa, informando que existe uma falha presente naquele sistema tolerante à falha. Aí o operador ele vai acessar ali o supervisório IHM e ver qual é a falha. Se for uma falha de tempo de reação do sistema, dependendo da análise de risco, tá? Essa falha ela pode levar a planta para a falha segura. Tá? Isso aí vai depender dos requisitos do processo. O que é esse tempo de resposta? Né? Ele vai depender do quê? Né? Dos atrasos do hardware, das entradas, certo? De filtragem das entradas, aqueles filtros que a gente programa nas entradas, da configuração, por exemplo, o módulo de entrada pode, geralmente os módulos de entrada hoje, eles trabalham em rede, né? E eles trabalham em entregas de pacotes. Então, depende também desse tempo de entrega de pacote na rede de comunicação. Inclusive, é aconselhável que você, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, mas é aconselhável que quando você tem uma rede, um controlador e remotas, você tenha uma arquitetura em anel ou uma estrela redundante, realmente para garantir essa tolerância à falha. Tempos de verificação do programa do controlador, atrasos, modos de saída, cálculos internos. Né? Se tiver um sistema redundante, você tem que levar em consideração também o switchover. Né? Switchover é o tempo que, né, da redundância, a redundância vai atuar. Né? E esses tempos eles são todos calculados, né? E é gerado esse tempo de reação do sistema, né? No manual, no caso do sistema ControlLogix, né, SIL2, existe no apêndice A, como pode ser feito esse cálculo do tempo de reação do sistema. E existem algumas ferramentas online aí que podem ajudar aí nesse cálculo do tempo de reação do sistema. Continuando aqui, né, outro item importante aí que tem que ser observado na tarefa de segurança, né, é o que se refere à prioridade. Tá? A tarefa de segurança ela tem que ser a mais prioritária dentro do seu programa. Okay? E você tem que definir esse watchdog time, um valor que você tem que inserir lá dentro, tá? Que seja suficiente para que toda a lógica ela seja lida. Tá? Se você definir um tempo de watchdog time lá muito pequeno, né, pode ocorrer uma falha grave no controlador. Tá? Então, você tem que tomar bastante cuidado com esse tempo de watchdog que você vai definir dentro do seu sistema. No manual aqui também, no capítulo 8, ele fala bastante sobre essa definição aqui desses tempos. Bom, após criar lá, você criou a tarefa de segurança, definiu a prioridade, né, colocou lá o tempo de vigia, que é o watchdog, mas o que tem que ter dentro dessa tarefa de segurança? Ela tem que ter todos esses itens aqui. Né? Vamos falar um pouquinho rápido aí sobre cada item desse. Verificação da chave frontal, alarmes altos dos modos analógicos,
condição de falha de todos os módulos da redundância, seja ele um módulo de I/O, um módulo de rede, um módulo da remota, você tem que monitorar a falha de todos esses dispositivos. Verificação das entradas digitais e das saídas, né? Verificação das entradas analógicas, né? E das saídas analógicas. Vou falar rapidinho sobre como é que pode ser feito cada item desse. Primeiro, verificação da chave frontal, né? Existe aí uma instrução, estou falando aqui específico do Logix, tá? Evidentemente que outros controladores devem ter outras maneiras de estar fazendo esse tipo de coleta. Então, você tem aqui uma instrução específica que vai pegar o status da chave do controlador, e aí você faz a verificação, tá? E se o controlador não tiver em modo de operação direto, você não pode rodar a operação do sistema tolerante à falha, SIL2. Tá? Então, se alguém for lá e virar a chavinha para remoto, o sistema tem que ser levado a shutdown, tá? Ele tem que ser levado à falha segura, mesmo ele estando em remote mode. Dependendo do tipo de processo, evidentemente da análise de risco, você pode somente reportar, tá? E indicar uma falha grave. Ó, tem uma falha grave aqui, alguém virou a chavinha para o modo remoto. Então, isso vai depender do tipo de processo, se você vai levar ou não o processo, neste caso, a uma condição de falha segura. Então, como é que eu faço isso? Meu amigo, colocou o sistema para funcionar, já testou tudo, está tudo ok? Vira a chavinha para modo run e tira a chavinha. Tá? Esse é o procedimento. Tá? Controladores SIL2 não pode ter a chavinha no frontal. A chavinha tem que ficar no modo run e ela tem que ser subtraída. Por isso, eu tenho que fazer a gente tem que fazer essa monitoração da chave. Outro tipo de monitoração, né, são a monitoração das falhas dos módulos. Tá? Existem módulos que já têm disponível bits internos de monitoração. Então, é só você coletar esses módulos. Outra maneira de coletar o status do módulo também é através de uma instrução do programa, que ela vai entrar lá no módulo, é uma instrução específica de sistema, chamada GSV, Get System Value. Ele vai pegar isso lá, né, e ele vai pegar justamente, né, a entrada analógica referente, né, dentro do bit da palavra lá da Word, do registro da entrada analógica, existe um código de falha. Então, é isso. Você tem que pegar a falha, se ocorrer a falha, tem que pegar o código da falha, né? E você tem que pegar também o timestamp, o tempo que ocorreu essa falha, e armazenar isso. Tá? Você pode armazenar isso numa IHM, né? Existem IHMs que têm recurso de data logging, né? Via CSV, seria o ideal, ou um sistema de supervisão, que é o melhor dos mundos, para você pegar isso daí e está guardando isso num banco SQL e fazer relatórios posteriores de falha do sistema. Então, isso aqui é o módulo analógico. Aqui é um exemplo de como é que é feita essa coleta de monitoração do módulo, tanto módulos de I/O como módulos de rede também. Então, o objetivo da lógica é identificar a falha, tá? Armazenar essa falha desse módulo, tá? E mostrar essa falha, né? Informar essa falha para o sistema de supervisão, né? Ou informar no frontal, ou informar no IHM. Então, isso tem que ser feito. Né? Somente ilustrativo aqui, eu tenho que monitorar não só a falha dos módulos de I/O, falha dos módulos de rede também. Tá? Existem alguns módulos que não é necessário fazer instrução, né? O módulo ele já tem aqui o bit de falha já incorporado. Continuando aqui também, né? Só a título de ilustração para vocês, aqui tem um exemplo de uma monitoração do módulo de I/O. Né? Os módulos de I/O, no caso da Rockwell aqui, eles têm uma palavra de falha, eles têm uma palavra de status, tá? E alguns bits mais significativos aqui, os 12 bits aqui, esses bits eles determinam o status do módulo. Tá? Então, de acordo com o valor,
dentro dessa palavra, por isso que eu usado aqui uma instrução de NEQ, para você separar os bits, ou você pode separar aqui através de uma instrução de distribuição de bit. Então, aqui você compara esse valor lá dessa palavra, e se esse valor estiver nessa faixa aqui, na número 1, né, o valor 1 estiver aqui dentro dele, você vai ter que reportar a falha desse módulo. Tá? Se for um sistema tolerante à falha, vai existir um outro módulo operando, tá? Então você tem que reportar, existe um outro módulo operando, e aí você, evidentemente, o sistema tem que ter saque a quente, tá? Você faz a substituição do módulo. Fez a substituição do módulo, o outro módulo está operando normalmente, running, e a falha vai sair, mas ficou armazenado, tá? É o timestamping da falha. Isso é primordial. Redundância também, tá? Você tem que também pegar todo o status da redundância, tá? Monitorar o status dessa redundância, e qualquer tipo de perturbação nessa redundância, se o meu secundário não estiver ativo, por exemplo, tem que ser reportado isso para o sistema de supervisão e para o operador, através do supervisório ou IHM. Outra coisa importante também é o reporte dos módulos analógicos. Tá? Você tem que reportar os alarmes high dos módulos analógicos. Isso é importante também de ser feito. Se o seu sistema de analógico tiver protocolo HART, você deve monitorar também o status da instrumentação. Isso já é recomendado. Se você puder monitorar o status da instrumentação ali através do protocolo HART ou de Foundation Field Bus, ou Ethernet IP, ou Profibus DP, depende muito da instrumentação. Agora, o I/O ele tem que estar no 4A20, tá? Estou falando aqui especificamente do HART, porque ele já vem pressuposto em cima do sinal de 4A20. Outro item também que a gente tem que verificar é chamado de Data Active Communication Check. O que é isso? Você tem que checar se o sinal que você mandou para a sua saída, ele realmente chegou na saída e a saída realmente enviou o sinal para o campo. Como é que é feito isso? Através de um módulo de entrada interligado ao módulo de saída. Então, isso eu vou mostrar rapidinho mais adiante. Outro item também é a chave de segurança. Nas aplicações de SIL2, é recomendado que você sete a chave de segurança de firmware como Exact Match. Você pode colocar o Compatible Key, né? Mas aí a utilização aí vai ser de responsabilidade de quem ativou essa função. Então, mais do que nunca, é recomendado, né, que você tenha o spare desses módulos, né, para que você insira exatamente o módulo que você retirou do seu sistema. Fonte de alimentação, é recomendado que essas fontes sejam redundantes, tá? E que você tenha um relézinho para fazer o diagnóstico, né, de falha em uma dessas fontes. Né? Comunicação entre controladores. Entre controladores dentro do mesmo loop de safety, é recomendado, é mandatório que você crie caminhos diferentes. Tá? Ou seja, você tem que ter 2 módulos de rede para fazer a comunicação entre 2 controladores de SIL2. Tá? A comunicação entre 2 SIL2, você tem que inserir 2 módulos de rede e fazer, seja ele por blocos de mensagem, seja ele por tag remoto, né, chamado de tag produzido ou consumido, você tem que ter os 2 módulos de rede. E se você tiver um bloco de comunicação de mensagem, você tem que fazer a verificação, né, se a informação chegou do outro lado do outro controlador que você enviou a comunicação. Então, blocos de mensagem, data blocks de mensagem, blocos de função de comunicação, tudo isso tem que ser monitorado, né? A gente chama de bit de handshake lá, para ver se o sinal realmente chegou do outro lado. Vamos falar aqui agora sobre arquiteturas típicas em SIL2. Você tem as arquiteturas simples, né? as duplas, né? Duplo Logic Solver, onde eu tenho 2 controladores também, mas eu não tenho redundância, e a arquitetura mais completa, que é a duplex. Novamente, à medida que você aumenta, né, esse grau de redundância, você aumenta a sua tolerância à falha. Tá? Então, isso daqui vai depender
de o quão é perigoso é o seu processo, o quão importante é o seu sistema de segurança. Se você colocar tudo redundantemente, o grau de tolerância vai ser bem maior. Arquitetura simples. Opa, perdão. Voltar. Na arquitetura simples, né, é uma arquitetura de falha segura, tá? Não é uma arquitetura tolerante à falha, pode ser usada em emergência shutdown, né? Agora, um detalhe aqui, ó, qualquer módulo vai resultar na falha segura. Então, eu coloco 2 módulos, né, um par de módulos de entrada. Nessa pequena arquitetura aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 módulos de entrada, né, eu tenho 2 módulos de saída, tá? E esses módulos de saída, como eles não têm diagnóstico, eles têm que ser monitorados por um módulo de entrada. Então, aqui eu tenho 2 módulos de 16 pontos de saída, e aqui eu tenho um módulo IB32. Eu posso usar um módulo para monitorar os dois? Pode, você pode usar um módulo para fazer a monitoração dos dois. Eu tenho, eu posso colocar um rack maior aqui com mais módulos que não vão fazer parte do loop de segurança? Pode, você pode colocar mais módulos aqui que não vão fazer parte do loop de segurança. O ideal é que, se você está usando esse módulo de entrada aqui, esse par de entradas, para monitorar sensores que vão fazer parte do seu loop de segurança, o ideal é que você não insira outros tipos de sensores. O ideal, o recomendado. Mas se você não estiver usando pontos desse aqui, você pode aproveitar alguns pontos também que você vai utilizar, né? Você pode utilizar alguns pontos que você não esteja utilizando para a parte do programa que não seja CO2. Também pode ser feito isso. Nesse outro exemplo aqui, o que a gente tem? A gente já aumentou um pouquinho mais, né, a nossa tolerância à falha, mas a gente continua, não é? A gente continua com falha segura, tá? Nesse caso, você precisa utilizar um rack remoto, né, e colocar os I/Os em racks diferentes. É uma outra maneira de tá montando aqui, né, esse tipo de arquitetura, né? Nesse tipo de arquitetura, a gente tem aqui um par de entradas aqui, o par de entradas do outro lado. Aqui eu já tenho uma saída com diagnóstico, tá? Essa saída com diagnóstico, você não precisa tá colocando um modo de entrada para monitorar ela, porque ela já tem o diagnóstico já que houve algum problema no envio do sinal para o campo. Ela já, de acordo com a norma, isso daí é permitido. Mas eu tenho que ter um módulo de saída para tirar a alimentação desse módulo, tá? Para levar o sistema à falha segura. Então, se ocorrer um problema com esse módulo, eu tenho que ter um relézinho, tá? Esse relézinho, ele retira a alimentação dos atuadores que estão ligados no meu módulo de saída. Do outro lado aqui, né, eu tenho uma arquitetura diferente, sem usar o diagnóstico, o módulo de diagnóstico, né? Aqui eu tenho 2 módulos de saída, tá? Sendo monitorados por um módulo de entrada. Então, eu tenho aqui uma tolerância à falha na entrada, uma tolerância à falha na saída. É uma saída comum. Então, uma saída no diagnóstico, uma saída comum. Mais um exemplo aqui, essa primeira arquitetura nossa tolerante à falha. Então, como é que eu faço aquela arquitetura anterior se tornar tolerante à falha? Basicamente, né, eu tenho que colocar 2 cartões de rede, tá, para permitir que eu tenha 2 caminhos diferentes. Tá? Eu coloco um dos módulos de entrada num rack, coloco o par dele no outro rack. Tá? Então, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B. O mesmo ocorrendo, né, para os módulos de saída, né, como aqui é um Flex I/O, ele não tem um modo de saída com diagnóstico, então tem que ter um módulo de entrada para monitorar ele. Né? Esse módulo de entrada, ele faz a monitoração dos 2 sinais, e tem que ter a figura também do módulo de relé, que vai retirar, não é, a alimentação do atuador, retira a alimentação do módulo e derruba a alimentação do atuador. Então, aqui a primeira arquitetura nossa aí, tolerante à falha, que a gente pode estar montando, né?
Porque, voltando aqui um pouquinho, o FlexIO também, ele permite, a mudança dos slides está um pouco lenta, ele permite também a certificação SIL2, por quê? Porque ele tem aquela função de manter o último estado nas saídas. Tá? Isso aí é uma premissa para que você tenha a certificação. Essa aqui é uma arquitetura de redundância, vamos dizer assim, completa, né? Tolerância à falha máxima em SIL2, que a gente consegue fazer com lógicas. Né? Esse tipo de arquitetura tem como característica a borneira pré-fiada, existe uma borneira pré-fiada, conforme você pode ver aqui um módulo de entrada, o módulo de entrada, está verdinho aqui, é ligado aqui na borneira, o outro módulo de entrada é ligado nessa outra borneira, né? E aí você tem os módulos pares em racks distintos, tá? Módulo par em racks distintos. Então, aqui eu tenho a máxima tolerância à falha que eu consigo montar aqui dentro da minha arquitetura, porque aí eu tenho uma redundância de rack, né? Eu posso ter essas fontes todas redundantes, né? E eu posso estar fazendo esse tipo de montagem, né? Como é tolerante à falha, o sistema só vai para a falha segura se eu tiver os dois módulos com algum tipo de problema. Esse tipo de montagem existe aqui também nessas borneiras, são umas micro suítes que permitem que você faça várias variantes aqui dentro desse tipo de montagem. Existem outras montagens aqui, que eu não vou entrar em detalhes, elas estão nessa publicação, quem tiver a curiosidade é só estudar. Esse tipo de arquitetura que também, lembra que eu falei todas aquelas lógicas? A vantagem de você utilizar esses I/Os aqui no Logic é que já existe uma instrução, tá? Que ela já vai te reportar as falhas. Então, já tem uma instrução pronta. Isso garante uma economia de tempo de engenharia. Né? Falando um pouquinho, rapidamente, sobre a interligação dos módulos, então aqui tem um exemplo, né, de um módulo de entrada, né, você monitora, tem uma lógica, que você faz a monitoração dos módulos, falhou um dos pontos, né, aqui eu estou fazendo monitoração por ponto, lembra que antes a gente fazia monitoração do módulo, falha do módulo, eu tenho também que fazer a monitoração da falha do ponto. Tá? Então, é verificado se existe a falha em algum ponto, é dado um delay, confirmou que existe a falha para o operador. A operação pode continuar porque o sistema é tolerante à falha. Tá? Então, ele vai operar o outro módulo com o primeiro módulo com alarme ativo. Módulo de saída digital, existe a lógica de verificação do ponto também. Tá? É dado um delay ao identificar a falha. Você ocorreu a falha, você tem que ativar o relé de desconexão, que pode ser um módulo de saída, esse relé de desconexão da alimentação, e tem que ser um módulo de saída isolado, no caso aqui. Os módulos de saída com diagnóstico, né? Isso aqui é um exemplo do módulo de saída com diagnóstico, você utiliza o relé para desconectar, né? E todo o reporte do módulo ele é feito automaticamente através do LEDER. Se o módulo não for com diagnóstico, não for um módulo padrão, ele vai requerer, né, um módulo de entrada para estar monitorando ele. A mesma coisa, você tem que ter uma lógica, para fazer essa monitoração, detectou, mandou, o sinal não chegou na entrada, faz a monitoração, dá um delay, né, e avisa que houve um problema, aviso supervisório ou IHM. Modos de saída digital padrão em sistemas críticos, pode ser o padrão ou pode ser o com diagnóstico. Em sistemas críticos, atuadores críticos, pode ser requerido que você utilize 2 módulos de saída. Tá? Então, você tem 2 módulos de saída e tem um módulo de entrada para estar monitorando eles. Modo de entrada analógico. Os modos de entrada analógico, você tem que comparar os 2 sinais, tá? Você compara os sinais que estão chegando dos 2 módulos, você vai estabelecer, através de uma faixa de erro, tá? Que a gente chama de delta, ou tolerância, né?
e define limites para essa tolerância. Tá? Então, você define limites dessa faixa de erro. Se eles não estiverem entre esses limites, né, você vai ter que reportar falha. Mesma coisa, reporta a falha no ponto, tem uma falha nesse ponto, e essa falha ocorreu e faz a coleta do timestamp também. Falha no ponto A, então para todos os módulos você vai ter que fazer esse reporte da falha por ponto. Tá? Então, definiu um limite, né, para o sinal da entrada, os sinais da entrada analógica. Eu diria que é um limite de discrepância do sinal da entrada analógica. Você definiu esse limite, define um delay também, que pode ser algum tipo de ruído, alguma coisa desse tipo, reporta a falha. Modos de saída analógico. Existem algumas recomendações para o modo de saída analógico, né? Tem que estar sempre ciente que o estado seguro é o estado desenergizado, tá? Por isso, o modo de saída analógico tem que ter algumas premissas. Não é aconselhável você utilizar modo de saída analógica, tá? Em arquiteturas de shutdown, tá? Porque os modos de saída analógico, pelo próprio hardware dele, ele tem um tempo de resposta um pouco mais lento. Então, pode não ser recomendado. As lógicas de monitoração e qualidade do sinal, você tem que estar fazendo também. Está aqui um modo de saída analógico, você vai precisar sempre de um módulo de entrada analógica para monitorar ele. A figura do relé de desconexão de energia também tem que ser considerado. Tá? E a lógica também do módulo de saída analógica. Ele é similar ao modo de entrada analógico, onde você vai definir esse erro, né, esse grau de tolerância, e vai subtrair isso de um valor coletado, né, subtrai do valor do módulo de entrada analógica. Então, você faz uma comparação do que saiu dele com o que está entrando no módulo de entrada analógica, e aí você define, vai calcular esse desvio, né? E esse desvio ele não pode passar de um limite alto e um limite baixo, que você vai ter que definir também. Então, aí você define um pequeno delay. Passou desses limites, já atua, né? Que aquela saída analógica está com problema, faz o reporte do timestamping, etc. Bom, depois que terminou todas essas configurações, é hora de fazer o checklist. Tá? O checklist ele vai estar presente na página 147 a 151, tá? Existe um checklist aqui, está em inglês, mas você traduz isso daqui, não tem em português. É recomendado que você faça toda a sua documentação final em cima desse checklist. Então, como é que você faz isso? Você vai ter que pegar cada item desse e vai reportar, tanto no seu diagrama de interligação, tá? Como no seu LEDER, no seu programa da tarefa de segurança. Ó, isso daqui eu já fiz e está na página tal do diagrama de interligação e está na página tal do LEDER, está no rung XY do LEDER. Tá? Então, esse documento ele tem que ser feito. Tá? É o documento final de checklist. Isso daqui é muito, muito interessante e ajuda justamente a você aprovar o sistema de segurança, né? Se for necessário, é uma certificação posterior de uma certificadora. Esse documento você mostra para ele, ele vai conferir aquilo tudo e o sistema vai ser certificado sem problema algum. Cada dispositivo foi feito os testes de prova, né, os testes probabilísticos de falha, e esses testes eles estão descritos aqui no certificado do Logic Seal 2, né? Então, tem todos os produtos aqui, todos os equipamentos que foram testados, né? E esses equipamentos são os que têm que ser usados na arquitetura. A gente pode usar também sistemas de I/O redundantes, né? Os sistemas de I/O redundantes podem simplificar o seu projeto, né? Como um todo, devido às características construtivas dele, que a gente citou aqui. Ele já tem aqui a redundância de I/O, já tem uma redundância fixa nele, já tem a borneira, etc, etc, etc. Sistema de I/O redundante, o controlador redundante ele não é requerido, tá?
o CIO2 ele pode ser alcançado só com um módulo de rede. Porém, se a gente colocar 2, a gente vai aumentar o quê? Né? O nosso gráfico, né, de tolerância à falha. Você pode estar montando esse tipo de rede em estrela, em anel também, conforme a gente já havia citado anteriormente. Os AEUs de redundância também já tem um EUP pronta para você fazer toda aquela coleta das informações, né? Já está tudo pronto. Considerações finais. Bom, a gente terminou a apresentação, mas eu gostaria de... eu vou justamente ler todas essas observações. Observar que 90% das falhas ocorrem no dispositivo de campo, tá bom? Dispositivos inteligentes com diagnóstico preventivo minimizam essas falhas. Antes de definir qual arquitetura você vai adotar, verificar quais são os dispositivos de campo que serão interligados e se esses possuem alguma certificação. Canal duplo na saída de informação, comunicação HART ou Modbus para diagnóstico, enfim, coleta de diagnóstico. Definir o grau de tolerância à falha do seu processo define o qual tolerante deve ser a sua arquitetura. Então, no seu estudo lá do início do seu projeto, no início da apresentação, você tem que estar definindo também esse grau de tolerância à falha. Aí eu quero... O que é o grau de tolerância à falha? Basicamente, você define. Se você quer falha segura nas entradas, falha segura nas saídas, falha segura nas entradas e saídas analógicas, falha segura nos módulos de rede e falha segura no controlador. Bom, então definiu isso, né? Você precisa definir isso. Isso vai depender justamente do seu processo, né, no campo. As lojas de diagnóstico e controle são primordiais responsabilidade do projetista, tanto para atingir maiores graus de tolerância à falha, como para preveni-las. E também para estabelecer uma falha segura, se necessário, e são mandatórias da certificação. Então, não adianta, tá? Tem que fazer todas aquelas lógicas de monitoração do módulo e monitoração dos pontos, além da verificação do status da chave de run, verificação dos tempos lá de leitura dos reaction time, lá dos tempos de leitura das tarefas de segurança. As lojas de diagnóstico, que eu citei anteriormente, não são controle do processo. Tá? O controle do processo vai ser executado nas tarefas menos prioritárias, pode ser feito dentro do mesmo controlador, mas não é uma solução para resolver o problema de controle de processo. Tá? As soluções para resolver controle de processo, elas passam por soluções de analytics, soluções de análise de processo. E não faz parte isso da tarefa de segurança. Você pode colocar um módulo de inteligência artificial lá, ele pode estar fazendo toda essa monitoração, inclusive coletando esses sinais de status da redundância, né? De status dos módulos de segurança, de status do seu SIS, e eles podem estar te gerando, né, algum tipo de benefício em um sistema de inteligência artificial. As IHMs não fazem parte do loop de safety e devem ser usadas para quê? Para monitoração e reset. Então, aquela falha ela vai estar presente no módulo, você pode fazer um reset automático ou um reset manual através da IHM. Trocou o módulo com problema? Colocou o módulo novo? Lembra, módulo novo, tá? Mesmo firmware, tá? Mesmo firmware. Colocou lá o módulo novo e ele vai reportar isso. Para enviar dados entre dois controladores, o que a gente tem que ter? Caminhos diferentes dentro do loop de safety. Eu posso acessar a memória do controlador CIO2 e puxar as informações? Sim. Você cria tags de leitura, tá? Tags que permitem somente leitura dentro do controlador, e aí outros controladores podem ler essas informações, e você pode escrever o quê? O reset, né? Da falha de segurança pode ser feito via rede. Qualquer tipo de comunicação é sempre bom, mesmo dentro ou fora do loop de segurança, é sempre bom você ter 2 módulos de rede para fazer a comunicação. Isso é mandatório? Não, é recomendado. É recomendado.
O mandatório, se você estiver dentro do mesmo loop de safety e comunicação, você tenha os dois módulos de segurança. Existem várias outras orientações aí, de acordo com a norma, que são recomendadas e não mandatórias, tá? Conforme eu falei anteriormente. Várias recomendações são recomendadas. Mas, se todo o processo tiver que ser certificado, meu amigo, aí o certificador ele pode entender que tudo é obrigatório. Portanto, você deve prever sempre o pior caso, tá? Redundância no controle, tolerância à falha nas entradas e saídas, tolerância à falha na rede, todas as lógicas de verificação possíveis, redundância na alimentação, tá? Tudo isso dentro do seu checklist, né? Com todos os caminhos dentro do checklist para que qualquer pessoa que abra esse checklist consiga fazer a verificação de que tudo foi feito dentro do seu projeto. Bom, o que a gente tinha para falar é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Essa daqui são as nossas principais referências, né, que a gente usou para estar fazendo essa apresentação. Essa daqui é a ferramenta principal aí para quem for fazer o projeto de segurança SIL 2. Essa apresentação foi um resumo, né, do que tem aqui em todas essas informações. Nós estamos à disposição de todos aí. Meu nome é Celso, trabalho aqui na unidade do Rio de Janeiro. Também temos aí o Zé Carlos. O Zé Carlos trabalha na nossa unidade de São José dos Campos. O Matheus trabalha na unidade de São Paulo, também atende a Santos. O Wellington trabalha na unidade de Campinas e Americana. E o Lucas trabalha na unidade da Interenge de Jaboticabal. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Quem tiver alguma pergunta... Matheus, alguma pergunta aí no chat? Oi, Celso, tem algumas perguntas sim, e eu vou ler para você e você... Eu passei um pouco do tempo aí, mas é muita informação. Deixa eu dar uma olhada aqui. A maioria das perguntas a gente já está respondendo aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma aqui pontual que você pode complementar, tá? Tem uma aqui e eu vou ler para você, tá? Um anônimo perguntou como que ele garante continuidade de um sistema SIL durante a manutenção do sistema, tá? Aí ele complementa. Como faço o teste do loop completo, desde o sensor de pressão, temperatura e etc., até o elemento final de controle, válvula on-off ou motor de bomba, e registro esse teste? Então, conforme eu falei anteriormente aqui, deixa eu voltar aqui, existem, no início do projeto, né, existem os testes os proof tests. Esses testes de proof, está isso aqui, Bom, esses testes de prova aqui, ó, esses testes que ele falou anteriormente, não são, evidentemente, os testes de prova, tá? Só que todos esses testes aí, eles têm que ser feitos antes, né, do sistema estar finalizado, tá? Todos esses testes têm que ser feitos no startup, tá? Junto com esses testes de prova, tá? E o que acontece é o seguinte, você testou tudo isso aí que ele falou, tá tudo aprovado, está tudo em operação, e fez também esses testes de prova, aí os próximos testes você tem que ser avaliado de acordo com a avaliação de risco, né, quando você vai poder fazer novamente todos esses testes. Tá? Então, os testes obrigatórios para o SIL 2 são esses testes. Demais testes têm que ser indicados por quem for fazer a avaliação de risco. Tá? Então, como é que pode ser feito isso? Isso deve ser feito. Todos que ele falou são testes que você faz no startup. Tá? Testes de bit a bit, testes de
de motor, tudo isso aí é feito no startup. Depois que você fez tudo isso e que fez os testes de prova e que o sistema está em operação, não tem como você ficar fazendo nenhum tipo de teste, tá? Mesmo porque é um controlador de segurança. Você não pode colocar ele em prog para ficar fazendo esse tipo de teste. Mas testes feitos fora da tarefa de segurança, nas tarefas comuns, né, vamos dizer assim, entre aspas, comuns, você pode fazer a todo instante. Você pode fazer uma edição online, todos esses testes você consegue fazer, desde que você não os faça na tarefa de segurança. Inclusive, Celso, é legal lembrar que a gente tem vários equipamentos para teste de loop, né, para tarefas não seguras da Fluke, para teste de hard, de loop 4A20, de certificador 4A20 mAh. A gente tem esses equipamentos para fazer esses testes de campo quando necessário, sem precisar entrar na lógica especificamente. Você faz o teste direto no loop. Sem precisar abrir o sistema, né? Exato. Então, todos esses equipamentos já é pressuposto que a pessoa de manutenção já os tenha, né? E quando for fazer o teste de prova, isso aqui é interessante. Tem uma parada prevista no final do ano. Então, nessa parada prevista, você vai ter que fazer todo esse tipo de teste. Além dos testes de prova, todos os testes que o nosso amigo exemplificou aí. Mas como o controlador, no caso que eu estou citando aqui, que é o controlador Logix, né, SIL2, o controlador Logix, tá, é a mesma CPU, são os mesmos módulos de I/O, só a maneira que você vai programar e montar eles é que leva à certificação SIL2 de determinados módulos. Então, ele pode estar fazendo testes, desde que não sejam testes relativos aos módulos que estão fazendo a monitoração de segurança, ele pode testar esses módulos, que você pode ter na mesma arquitetura os seus hacks, vamos dizer assim, CIS, tá? E os seus hacks que não são CIS. Tá? Então, eles podem estar, inclusive, em redes diferentes. Tá? Você pode criar uma rede só com os hacks CIS e ter outra rede com os hacks não CIS. Aí você faz os testes que você quiser nesses tipos de device. O que acontece é que a lógica de segurança vai estar rodando na tarefa de segurança. Essa tarefa, você só pode mexer ela quando você pode fazer algum tipo de alteração nessa época dos testes de prova. Perfeito? Mais alguma? Perfeito. Deixa eu dar uma olhada, mas a princípio essa era a única. O restante já foi... Qualquer questionamento que vocês tiverem, por favor, não hesitem em contactá-los, tá? Em nos contactar. Qualquer tipo de arquitetura também, a gente está à disposição de vocês. Até uma Google, não sei como montar a minha solução de SIL. Liga para a gente, manda um e-mail, a gente ajuda a vocês a montarem isso em 4 mãos e fazer com que o sistema ele possa ser certificado como um todo, se for necessário, mais adiante. Beleza, gente? Perfeito, Celso. Muito obrigado, hein? Então, muito obrigado a todos aí. Até o próximo webinar da ED. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e em segurança.